Boa noite, esse é o Conexão ND, nós estamos aqui na Record News e hoje nós vamos tratar de assuntos ligados à tecnologia, mas vamos abordar bastante focado em saúde, que é fundamental e que é muito importante porque houve uma evolução muito grande, até motivada direta e indiretamente pela pandemia. E eu estou recebendo aqui nos estúdios Ricardo Sempre Bom, ele é diretor da startup, Valmoli Gerber Júnior, que é diretor da Vertical de Saúde da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Eu primeiro queria agradecer a presença de vocês, agradecer a gentileza de ter vindo até aqui para a gente falar de um assunto que é fundamental e importante, que é o futuro que já chegou. O futuro que já está aqui entre nós. Agora, antes de mais nada, Valmoli, eu queria saber o que é uma startup. Ela é uma indústria sem chaminé? Uma startup, na verdade, ela é um momento da empresa, né? Essa definição veio basicamente do Vale do Silício, né? Onde deu o boom das empresas de tecnologia, devido a muitas empresas que realmente deram certo e tiveram... Esse dinheiro se espalhou pela sociedade e os investimentos começaram a acontecer. Então, basicamente, a startup é um momento da empresa. Que momento é esse? Né? Querendo ou não, esse momento também tem que ter algumas premissas, né? Uma startup ela tem que ser uma empresa inovadora, de alguma forma ela tem que inovar no que ela faz, não precisa ser um produto altamente tecnológico, mas pode ser um processo, né? Essa empresa ela precisa ser uma empresa que está começando a ganhar mercado e também uma empresa de produto global. Né? Não faz sentido uma startup para atender só Santa Catarina, né? Ela tem que ter essas premissas, ela tem que ter um produto inovador, uma solução inovadora, ela tem que ter um posicionamento global. Então, esse é o momento da empresa, startup. Lembrando que toda startup é uma empresa. Antes de ser uma startup, o momento startup, né, ela é uma empresa. Aí tem outras palavras também que estão na moda, que é scale-up, unicórnio e tal, mas a gente pode, na nossa conversa, decorrer sobre esses outros momentos também das empresas de tecnologia. Daí são momentos diferenciados da startup. Exatamente. A startup ela pode estar depois no momento de scale-up, que ela conseguiu se estruturar, ela tem um produto e ela tem que crescer rapidamente. Tá? Então isso se chama, o mercado chama de scale-up, né? E tem toda empresa ela quer ser um unicórnio. Eu particularmente não gosto desses termos, né? Eu acho que às vezes ele confunde muito, inclusive os próprios empreendedores, né? Mas o unicórnio seria as empresas que têm valor de mercado, não significa que elas conseguem pagar as contas, tá? Que isso fique bem claro. Elas têm valor de mercado de $1 bilhão, tá? O Brasil, até alguns anos atrás, a gente tinha muita falta de perspectiva de surgirem unicórnios, mas esse momento mudou, tá? O Brasil hoje, ele tem alguns unicórnios, né? Na saúde ele não tem nenhum ainda, mais para o mercado financeiro, varejo, que é aquele momento onde a empresa tem o valor de mercado de $1 bilhão. Ricardo, você é uma startup a caminho do unicórnio? Olha, a gente não foca tanto assim, né? Porque a gente está mais focado em solucionar os problemas, né? Em trazer soluções para pacientes e clínicas, né? Esse é o nosso foco. Então, se a gente fizer isso muito bem feito, ser unicórnio é a consequência. E por que você decidiu focar na saúde? Bom, a gente se espelhou, né, os sócios se espelharam em empresas como o Uber e o Airbnb, né? O Airbnb ele veio com uma necessidade dos próprios sócios, né? Eles tinham uma necessidade de ficar numa região da Califórnia que estava tinha um evento muito grande, não tinha onde ficar e locaram espaços pequenos de colegas, de conhecidos. E aí eles viram que tinha uma possibilidade, tinha um nicho de negócio ali, né? E assim eles começaram a oferecer essa plataforma para fazer esse gerenciamento. E a gente entende que na área da saúde também tem uma lacuna, né? O desejo das pessoas é uma consulta particular. Tu escolhe o médico que tu quer, na hora que você quer, né? Na clínica que você deseja, perto de casa e tal. Mas algumas coisas inviabilizam isso. O principal é o preço. E o segundo é a metodologia que as clínicas têm para atender esses pacientes. Mas né? Até que ponto que um aplicativo desse vai favorecer no preço? Perfeito. Nós fazemos acordos com as clínicas e nós estamos buscando até 70% de desconto. Hoje nós já temos clínicas que oferecem 60% de desconto por uma consulta particular. E tu não tem, o paciente, né, o cliente, ele não vai ter nenhum custo extra.
ele não paga uma mensalidade, ele não paga para baixar aplicativo, ele não paga uma anuidade. Inclusive... Você está derrubando os planos de saúde? Não, pelo contrário. Na verdade, a gente vem até para auxiliá-los, né? É uma alternativa, a gente já viu pessoas reclamando que queriam, né, uma consulta e só conseguiram algumas semanas depois. Porque plano de saúde tem uma dificuldade, de repente o aplicativo favorece, né, Valmar? O mercado da área da saúde ainda, em algumas circunstâncias, né, em termos de estrutura de organizações, ele está engatinhando, né? Se a gente for pensar nas maiores negociações que aconteceram no Brasil nos últimos anos, aí, até um pouco antes da pandemia, foi no mercado da saúde, né? Grandes aquisições de grupos de saúde. Santa Catarina está entrando nessa brincadeira agora, né? Recentemente teve uma aquisição em Tubarão, existem umas negociações acontecendo em Florianópolis, outras mais voltadas para o norte, né? São grupos que estão se estruturando, né? A gente vai chegar num momento que nem a aviação aérea, né? Hoje a gente tem basicamente 3 empresas no mercado, né? O mercado de saúde está se estruturando mais ou menos nesse caminho, né? E qual é a consequência disso, né? É a consequência que faltam alternativas no mercado, né? Para o mercado exclusivamente privado. O plano de saúde hoje, beleza, ele te atende muito bem quando é um sinistro. Quando aconteceu alguma coisa, uma internação, alguma coisa de urgência, emergência, né? Aquilo que tu não tem controle, né? Agora, se tu for utilizar ele para consultas, às vezes com os profissionais mais especializados, ou aquele específico que você quer, talvez você não consiga mais com o seu plano, né? Então, de repente, uma startup pode chegar a essas circunstâncias de eliminar parte do serviço que hoje é feito por um plano de saúde, que seria, de repente, um especialista, facilitar uma consulta, um custo mais baixo, e o plano de saúde ficaria específico para atender internações, cirurgias, situações mais graves. De repente, pode acontecer isso? Então, existe uma possibilidade de cada vez mais os planos de saúde serem vistos como seguro-saúde, né, para tu usar em grandes necessidades, né, de internação, como foi dito. Isso é uma evolução natural, né? Até por causa dos custos, né? A tendência do plano de saúde não é ficar mais barato. Você falou que o aplicativo eu não preciso pagar nada, eu vou lá... Exatamente, custo zero. E a gente trabalha com o sucesso do cliente, ou seja, se realmente houve consulta, se realmente houve atendimento, houve pagamento, é assim que a gente trabalha. Antes disso, não tem despesa para ninguém, para nenhum dos dois lados, né? E como é que vocês ganham? Então, a gente cresce e depois a gente monetiza. Isso é algo que a gente está trabalhando. A monetização vem depois? Vem depois do crescimento. Então, alguém tem que sustentar uma startup. Exatamente. No nosso caso, sim. Como para muitas, né? O Valmir ainda exemplificou ali que muitas são unicórnios e não têm renda, não geram fluxo de caixa suficiente para se bancar. Essa é uma característica de startup também. É uma, né? Não necessariamente, não é regra, mas é. Mas também não é só para atender o plano de saúde, porque a gente pensa, né, que só as pessoas que têm plano de saúde têm condições de usar um médico particular, mas não é o caso. Muitas pessoas... Criou-se essa cultura, né? Mas 75% do brasileiro não tem nenhum tipo de plano de saúde, nenhum tipo, né? E esses estão exclusivamente no SUS. Mas quando o SUS não atende no tempo que se precisa, a pessoa não vai deixar de fazer uma ressonância, né? Porque o SUS vai demorar 4 meses para fazer essa ressonância. Ele vai dar um jeito de fazer isso antes. Vai fazer como? Vai fazer no particular. Aí a Sarar também entra perfeitamente para atender essa família, atender essa pessoa. O nome é Sarar? Sarar Saúde. Vertical Saúde, a CAT. Foi para juntar tudo isso? Exatamente. Mas antes de falar da Vertical, eu queria complementar o que o Ricardo falou. Uma startup, uma empresa, né, de tecnologia no momento startup, Paulo, ela pode, inclusive, eliminar com todos os planos de saúde. Opa! Entendeu? Quando a gente fala de tecnologia e inovação, a gente está falando de mudar formas com que aquilo é ofertado para a sociedade. Se eu te perguntar, lista os 5 principais aplicativos que tu usa no teu celular. Qual que veio de uma empresa centenária? Nenhum. É verdade, né? tudo o teu novo. próprio celular, se não for uma marca coreana que já era grande, talvez foi até criado numa garagem lá no Vale do Silício, né? Também uma startup, né? Então,
inclusive, existe um movimento muito forte no mundo, e no Brasil não está longe disso, onde 5 ou 6 startups brasileiras estão com mais de 2 bilhões de reais em conta, somando todas elas, né, para queimar, vindo de fundo de investimento, para fazer isso que o Ricardo está tentando fazer. Tá? Ele recebeu um dinheiro de alguém que acreditou na ideia dele, que apostou na ideia dele, né, e ele vai fazer de tudo para que isso se converta naquela ideia de negócio dele. Né? Então, essas empresas de planos de saúde digitais, que se chamam, tem mais do que 2 bilhões hoje em conta no Brasil para queimar, para validar um modelo. Então, e antes de entrar na vertical, agora falou bilhões, milhões. Por que quando a gente fala em startup, a gente fala em tecnologia, é tudo na casa do bilhão? O bilhão é o que a gente espera. Eu falei em bilhão aqui, é um somatório de milhões, né? A gente trabalha muito com milhões. É porque o mercado... Porque a gente está falando... Porque eu vi agora que teve um investimento do dono da Amazon, numa startup brasileira de bilhões de dólares, botando dinheiro aqui no Brasil. Exatamente. Isso é para validar modelo. Não significa que esse negócio vai dar certo. A mesma dificuldade que uma grande empresa hoje tem para desenvolver uma tecnologia, a startup pode fazer isso com mais facilidade, velocidade e criatividade. O grande problema das grandes corporações hoje é, inclusive, inovar. Dificilmente uma empresa que inovou lá na raiz, quando se fundou, ela vai ter várias inovações consecutivas. As próprias empresas de tecnologia hoje, como Google, Amazon, o que elas fazem? Fazem isso que você acabou de citar. Ela injeta dinheiro que ela ganha com a estrutura dela que já deu certo no mercado, para essas novas ideias eles não perderem o time, porque pode ser que seja o calcanhar de Aquiles dele, entendeu? Como eu acabei de te falar, uma startup pode vir acabar com o modelo de negócio de plano de saúde, certo? Não é conveniente para os planos de saúde ficarem de olho nisso e fazerem parte de alguma forma antes de morrer sozinho? Então o mercado faz isso. O mercado, esse é o corporate venture que a gente chama, né? É o mercado de empresas que já fizeram sucesso, que já tem caixa, que já tem grana e estão investindo em ideias inovadoras para não morrer no meio do caminho, né? E o Sarar, como é uma pessoa que está nos assistindo aqui, como é que ele entra? Como é que ele participa? Como é que ele se beneficia? Muito fácil. Ele pode baixar o aplicativo, né? Sarar, ele vai lá no... Abaixa o aplicativo, né? Tanto para iPhone quanto para Android, né? Ou ele pode fazer através do site também, sarar.com.br. O cadastro é muito simples, é nome, telefone e e-mail. E ali ele vai buscar, se ele liberar o geolocalização para o aplicativo, já vai indicar as clínicas mais próximas. Ele escolhe a especialidade que ele quer e ali já vai aparecer as clínicas mais próximas, né? Ele clica na clínica, já vê o valor, já vê a disponibilidade do médico, né? E aí ele entra em contato com a clínica, pelo nosso chat. Então, ali mesmo ele já fala com a clínica. Então, não vai ter aquela situação de remarcar ou de aguardar, porque é feito direto com a clínica, né? Vai ficar diretamente na agenda do médico, né? O aplicativo ele vai conduzir, mas não vai participar. Ou seja, participar no sentido... Ele participa porque a interface da atendente da clínica é da Sarar também. Ah, entendi. Entende? Então ele participa. A clínica não é associada, ela está vinculada à Sarar. Exatamente. Ela é uma parceira da Sarar, né? Então ela tem já o software instalado lá com as atendentes, né? Isso também facilitou o atendimento por telefone, que acaba sendo mais comum, né? Para os atendimentos particulares. Nós somos 2 anos validando, né, o produto. E a gente já viu que, tranquilamente, uma atendente que atende um telefone, ela atende 10 pessoas pelo nosso sistema ao mesmo tempo. Então, ela aumenta em 10 vezes a velocidade dela de atendimento. O interesse da clínica é que, com a Sarar, ele aumenta o número de clientes. Perfeito. E mesmo com ali que ele é beneficiado. Exatamente. E a Sarar é beneficiada onde? Ela faz parte desse ecossistema, entende? E nós vamos estar remunerando através da clínica. O paciente nunca vai pagar nada para a Sarar. Inclusive, a consulta só é paga na clínica, na hora da consulta, na metodologia que a clínica oferece. Se ela oferece cartão de crédito, pode ser por cartão, se é Pix, se é dinheiro. Agora, o Vamos falou que isso aí é universal, isso aí não é localizado, mas a Sarar é Florianópolis, Palhoça e São José, né?
Por enquanto, a gente está validando o produto. Para a gente, a nível nacional, a nível América Latina, a gente tem que validar o produto. Essa é a ambição. Essa é a ambição. A tendência é o plano de saúde vir a Sarar e não a Sarar ir ao plano de saúde. A intenção é a gente... Pegando essa provocação que o Valmir colocou. Então, eu vou dar um exemplo simples, tá? A gente... o Uber. O Uber, ele, num primeiro momento, chocou os taxistas. Mas ele fez com que os taxistas fizessem algumas adaptações, reagissem positivamente. No primeiro momento foi reativo. Beneficiou a todos nós. Exatamente, no primeiro momento foi reativo. O Uber acabou descendo o nível e os taxistas elevaram o nível. Entende? No primeiro momento teve essa reação negativa e depois teve esse movimento proativo, né? E tem pessoas que preferem o táxi. Mas, em compensação, também se mostrou uma demanda oculta de pessoas que não usavam táxi. Simplesmente não usavam. Porque a questão de ligar, a questão de ficar chamando, não estava nunca perto de um ponto de táxi, custo. Aí veio o Uber e aquela caroninha que a gente pedia para o vizinho, a gente não pede mais. Para buscar o carro na concessionária, lá na revisão, a gente não pede para o irmão levar mais. A gente pega Uber, é muito mais fácil. Então, esse cliente esse consumidor nem era cliente do táxi. E hoje ele consome Uber, né? A mesma coisa com questão turística, com o Airbnb. Tem regiões, Florianópolis, sul da ilha tem um hotel. Se o sul da ilha dependesse de leito, para ter turismo não ia ter um hotel hoje. Tinha 2, agora só tem 1. Mas o Airbnb fez com que várias pessoas que nem contavam em alugar suas casas, alugam, e isso criou todo um ambiente turístico no sul da ilha, né? Uma movimentação financeira que, se não fosse o aplicativo Airbnb, não teria. Então, não criou nenhuma concorrência com o hotel. Olha só, eu desconhecia que o sul da ilha, que é lindíssimo, tem um hotel. Pô, é um potencial turístico ali maravilhoso, né? Mas, já estamos fechando o primeiro bloco. Mas eu antes de fechar, não vai dar tempo, porque que é amplo o assunto, a gente puxa para o bloco seguinte, que é a Vertical Saúde da CAT, que já reúne mais de 70 empresas. Exatamente. É uma das verticais da CAT, né? Depois a gente conversa melhor como é que funciona. Tem várias verticais, né? E a gente pulou aí nos últimos 2 anos de 30 empresas para 70 empresas hoje participando do grupo. Significa empresas participando do grupo, né? Da saúde. Agora, Santa Catarina tem muito mais empresas de tecnologia para a saúde do que essas 70. Então me vem à cabeça a máxima de que aonde há dificuldade, há oportunidades para startups. Exatamente. É ali que elas trabalham. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos. Vocês viram que o assunto é bem interessante e mexe com todos nós. É rapidinho. Essa é a Conexão ND aqui na Record News. Eu agradeço a presença de vocês nos acompanhando nesse assunto empolgante que gira em torno também de um outro assunto muito focado, que é saúde. Mas, Valmir, eu já entro direto para a gente falar sobre a Vertical Saúde da CAT. O que isso representa e qual é a importância disso? É uma das, né? É uma das verticais. A CAT é uma associação de tecnologia, empresas de tecnologia, né? É importante ressaltar que a CAT tem 36 anos de idade. Não começou a falar de inovação Santa Catarina agora, que é moda. A gente começou a falar de inovação há 36 anos atrás. A primeira incubadora de tecnologia do Brasil foi... Não tinha nem telefone celular ainda. Não, as empresas se uniam para comprar um fax. Olha que loucura, né? As principais empresas não eram empresas pequenas, elas se uniam para conseguir comprar um fax naquela época, para você ter uma ideia. O fax sumiu, né? Sumiu? Então, é mais um modelo de inovação que teve uma disrupção, né? Então, a CAT veio se estruturando, veio crescendo muito com o apoio do empresário, né? Todos os empresários que participam da CAT, eles são voluntários, né? Então, eles deixam de estar dentro das suas empresas para estar dentro do coletivo, né? Devolvendo aquilo que eles aprenderam ou buscando conhecimento.
Então, as verticais da CAT, elas surgiram para unir setores de tecnologia. Porque a gente está falando de uma associação de tecnologia que desenvolve desde dispositivo para cavar buraco até tecnologia que vai para o espaço. Então, é muito amplo o leque de soluções que a gente tem em Santa Catarina, né? Se eu não me engano, eu posso estar me perdendo nos números, mas Santa Catarina tem em torno de 17 mil empresas de tecnologia hoje. E, por 1.000 habitantes, nós estamos na frente até de São Paulo e de Curitiba, né? Isso, a gente nessa relação. A gente está quase que Israel, assim, né? De quantidade de startups por número de habitantes, empreendedores por número de habitantes. Né? Avançou tanto assim? Sim. Agora, pode estar me fugindo os números aqui, tá, Paulo? Mas a gente tem a CAT Tech Report, que é um documento que fica disponível lá no site da CAT, que as pessoas podem buscar esses indicadores, né? Mais precisamente. Mas, então, as verticais, elas se organizaram para setorizar discussões dentro da associação. Eu estou à frente da Vertical Saúde já há mais de 10 anos. O que a Vertical Saúde faz? Ela chama os empreendedores da área da saúde... Como o caso do Ricardo. Como o caso do Ricardo, para uma reunião... E coloca na mesa. E aí? O que a gente faz agora para crescer todo mundo junto? E aí ela trabalha formas de crescimento coletivo, de oportunidade coletiva. Quando a gente fala em crescimento, não é só no caixa da empresa, é crescimento pessoal, é crescimento de conhecimento, é entendimento de mercado, é possibilidade de negócio, é visão de outros negócios que tu pode embarcar. Por exemplo, hoje eu sou um investidor de empresas de tecnologia, um investidor anjo. Eu tenho pelo menos 8 empresas e a grande maioria delas fazem parte da Vertical Saúde, que eu sou investidor. E quando eu falo de ser um investidor, não é simplesmente grana por grana ou cash. É a minha participação dentro dessa empresa para ajudá-la a crescer com um pouco que eu aprendi nesse tempo que eu estou dentro da vertical. E a mesma coisa acontece nas outras verticais, né? A gente tem vertical de cidades inteligentes, vertical de educação, que também é uma das mais antigas, vertical hoje de Big Data, IoT, a inteligência artificial, que é a nossa vertical manufatura, vertical de Construtec, o primeiro grupo organizado de tecnologia para a construção civil, que por anos ficou naquele modelo, né? Chega o caminhão, descarrega o tijolo, descarrega o cimento, constrói, desenvolvendo tecnologias para a construção civil e com muito sucesso, né? A gente tem vertical fintech, que está mudando completamente os modelos bancários, né? O Brasil hoje é uma referência mundial em modelos de movimentação financeira, né? E é uma com tendência tecnologia. De nem ir mais ao banco, né? Em casa faz Exatamente. tudo. Eu digo que os bancos... E é uma evolução rápida, né? Super rápida, super rápida. A gente estalar de dedos, ela aconteceu e a gente perdeu o time, né? Se não tá... Por isso que é importante a vertical, porque a gente está o tempo todo atualizando as nossas informações, né? As empresas que estão saindo hoje do papel, elas vão para a nossa reunião. Então, a gente está antevendo o que vai acontecer no mercado. Se isso vai dar certo ou não, a gente não sabe. Todo mundo vai fazer o possível para ajudar a dar certo. Por exemplo, na situação do Ricardo, quando ele colocou a startup dele em movimento, ele não deixou de ser um visionário. É aquilo que você falou ali no começo, né? É uma oportunidade, a gente chama de dor, né? O Ricardo viu uma dor e ele pegou a inteligência dele, os recursos que ele tinha disponível e está trabalhando para tentar minimizar essa dor, né, Ricardo? Exatamente. Ou seja, onde há dificuldade, há oportunidades. Esse é o foco da startup. Exatamente. E a nossa ideia é sempre trabalhar com o sucesso do cliente, né? Não ter essa pagar para ver se recebe. Não, primeiro recebe, depois paga. E ela surgiu no decorrer da pandemia, porque na pandemia houve uma evolução muito grande nessa área, né? Bom, na área da medicina, principalmente com a telemedicina, né? Isso é um tema que também tem muito para ser conversado. Mas nós começamos em 2019, no início de 2019, a gente colocou ela em dezembro de 2019. Aí veio a pandemia. A pandemia, ela criou algumas dificuldades para nós, porque no primeiro momento até as clínicas estavam, né, reduzindo seus horários, algumas fechadas nos primeiros meses, retomando devagar, né? Então, esses 2 anos, se não fosse pandemia, a gente teria feito essa validação talvez em 1 ano. Então, foi desafiador para nós. Poderia ser a evolução poderia ser bem mais rápida, então. Bem mais rápida. Porque a questão de consultas e procedimentos no primeiro ano da pandemia foi reduzido, né? Eu vi pessoas que os médicos, inclusive, estavam, né, indicando que ela
não frequentasse locais com muita movimentação, né? Os próprios médicos, né? Então, pessoas que podiam adiar uma fisioterapia, que podiam adiar um tratamento odontológico, fizeram isso em 2020. Vamos ali, uma pessoa de repente tem uma ideia, eu posso estar fazendo uma pergunta bem boba aqui, mas até para as pessoas nos entenderem lá e acompanharem esse processo. Uma pessoa tem uma ideia, de repente ela vai lá, bate na porta da CAT, seria assim? Não é assim. Só para a gente entender. Para isso aí a gente tem outros modelos no mercado, né? Tem o Co-Creation Lab, tem o Sebrae, tem outras... tem a Casa do Empreendedor, financiada pela Prefeitura em parceria com o Sebrae. Tem outras oportunidades onde ele pode ir lá entender se aquela ideia dele faz sentido ou não, tá? A gente já está as verticais e a CAT ela já está num momento mais CNPJ. Tem que ter uma empresa estruturada. Se ele não tem um CNPJ e que ir lá participar de uma reunião, não tem problema. A gente só não vai conseguir dar continuidade porque senão sai do fluxo, né, dos planejamentos que a gente tem. Mas lembrando, Paulo, que uma ideia ela não vale nada. Uma ideia não vale nada. O que vale é executar ela e começar a emitir nota fiscal. A partir daquele momento ela vale alguma coisa. Antes disso, ela não vale nada. As pessoas até conseguem... Mas até executar e tirar nota fiscal tem um... Exatamente. Tem um caminho. Tem um caminho. A gente tem investidores anjos, tem o triple F, que a gente chama, né? Que é Family, Friends and Fools, que é família, amigos e idiotas, né? Que o idiota no sentido de o cara acreditou sem ter uma coisa estruturada, né? Depois a gente vê o que acontece. Exatamente. Então, existem mecanismos. O que a gente tem muito estruturado em Santa Catarina é que a gente tem vários locais onde a pessoa pode, com facilidade, entender isso mais rápido, né? Então, o fato dela estruturar uma ideia, o fato dela conseguir montar um CNPJ, o fato dela conseguir entrar numa reunião, né? E lembrando que startup na associação, ela não paga durante um período. Então, ela vai poder usufruir de toda a associação durante um ano, se eu não me engano, com plenas condições, como se fosse uma Big Tech ou o que for. Ela vai entrar numa reunião, por exemplo, da Vertical Saúde, ela vai sentar numa mesa que vai ter em torno de 30 a 40 empresários. Empresário desde o embrionário até o líder de mercado. Aonde no Brasil tu vai conseguir, de graça, sentar numa mesa, chegar e conversar com essa multidisciplinaridade de empresários do setor que tu quer empreender? Entendeu? Aconteceu com você. Exatamente. Para nós, a gente ainda fica pensando no que a gente pode contribuir. Hoje a gente tem muito mais para absorver e aprender, né? Na CAT. Olha... É que o Ricardo, como ele começou lá antes da pandemia e depois a gente foi para a parte de online também, ele ainda não teve essa experiência. A gente fez 2 reuniões só presenciais. Então, ele não conseguiu chegar naquele momento onde a gente vai agora, vamos prestar atenção no Ricardo. O Ricardo vai falar para esses 40 empresários que estão nessa mesa o que ele está fazendo e essas 40 lideranças, cada um vai dar a sua opinião. Entendeu? Então, eu já vi empresa chegar com uma determinada ideia e depois de 6 meses é completamente outra e deu certo. Eu já vi gente chegar e desistir na hora. A desistência é muito elevada? Bastante. E isso é importante, sabe por quê? Porque o desistir daquele projeto, né? Não é necessariamente de se empreender na área da saúde, né? Mas às vezes um determinado projeto não é o momento. Um erro que a maioria das empresas cometem. Eu quero criar um aplicativo e ganhar dinheiro com o aplicativo. Aí eu volto àquela pergunta que eu te fiz antes. Pega 5 aplicativos do teu celular que tu mais usa e eu te pergunto, qual deles que tu paga para usar por mês? Tens algum que tu paga para usar por mês? Eu não, sou judeu. O brasileiro não paga para usar aplicativo. É cultural. É cultural. Exatamente. Agora, não significa que fazer um aplicativo não vai né? Realmente ele deixa empresas milionárias, mas não é vendendo o aplicativo. As empresas do nosso grupo que tem aplicativo é full, de graça. Se elas tivessem grana em caixa, elas pagariam por o usuário usar o aplicativo. Por quê? Porque elas estão trabalhando com dados. E aqui eu estou deixando bem claro que são dados lícitos. Realmente, desculpe te interromper, mas agora eu fiz essa brincadeira, eu sou judeu, mas porque tem tantos aplicativos disponíveis, por que eu vou pagar um se eu tenho vários de graça? Exatamente. Mas, de repente, aquele que eu vou pagar, ele vai me dar um serviço que os outros não me dão.
Fora do Brasil, sim, no Brasil até que a gente tem bons aplicativos. Aquilo que eu te falei é cultural. Vou te dar um exemplo de uma empresa nossa, da Vertical Saúde, que desenvolveu uma terapia, tá, validada para ansiedade e fobia social. Foi um psiquiatra que teve a ideia e ele transformou isso num aplicativo. Tem um aplicativo para tratar ansiedade? Exatamente. E ele provou, ele pesquisou e provou que ele dá o mesmo resultado que o uso de medicamento ou com terapia com psicólogo. Certo? Só que o modelo de negócio dele, daquele aplicativo, para ele ser sustentável, para ele conseguir um dia pagar as contas, comprar o aplicativo. Era recorrente. Enquanto o cidadão estava fazendo o tratamento, ele pagava por mês. Certo? Ele conseguiu perceber... Sim, ao invés de ele ir no consultório, ele estava pagando ali via... O aplicativo. Mas era um chatbot, era uma inteligência artificial que ia fazendo o procedimento. Nem tinha interação humana, a não ser quando o sistema identificava que realmente precisava fazer uma interação humana. Só que ele viu que o modelo de negócio dele de renda recorrente no uso de um aplicativo de celular no Brasil não ia dar certo. O que ele fez? Largou tudo e foi morar nos Estados Unidos, mais objetivamente no Vale do Silício. E levou a tecnologia para lá, botou no inglês, validou. Hoje, ele é considerado uma das empresas que tem a melhor inteligência artificial do mundo para transtornos neurológicos. Se ele tivesse ficado aqui... Nasceu aqui. Se ele tivesse ficado aqui, teria morrido, porque o modelo de negócio dele não se encaixava na cultura brasileira. O americano, ele paga até voluntariamente. Você não precisa dar um preço X pelo seu aplicativo. Ele fala lá, ó, eu vou te dar um aplicativo, mas eu preciso que você me faça uma doação recorrente. Aí tem meses que o cara doa $10, $20, $50. Então, por isso, Ricardo, não está cobrando o aplicativo. A gente quer primeiro solucionar os problemas. Depois da satisfação do cliente, a gente vai ver isso. Mas nós não iremos. Isso está dentro do nosso plano de negócio. O paciente não vai pagar nada para nós. Agora, isso mantém o plano, mas mantém o plano de negócio porque tem alguém que tá bancando. Exatamente. Porque vai chegar um momento que esse alguém não banca mais, daí vocês vão precisar. Exatamente. Nós já temos, né? Já temos planejado isso, já temos as datas, o cronograma, né? Até onde o dinheiro vai, quando vamos precisar de mais e a partir de que momento a gente vai começar a monetizar. Mas, como eu falei, o paciente só vai pagar na hora da consulta o valor com desconto para a clínica, né? E esse modelo não muda. Esse é o que não vai ser imexível. E quantos pacientes você já tem? Né? Hoje nós já temos 10 mil pessoas cadastradas na Grande Florianópolis. Na Grande Florianópolis. 42 especialidades médicas. E qual é a meta de vocês? Em termos de expansão? De expansão. A nossa meta de expansão é a nível nacional. Infinita. É nível nacional, isso para médio prazo, então nos próximos poucos anos. E para os outros países que têm a característica similar de saúde com o Brasil, né? Quer dizer que em todos os países vão se encaixar. Um exemplo de Airbnb e Uber. Nem em todos os países o Airbnb e o Uber teve o sucesso que teve no Brasil. O caso do WhatsApp. Não é todo mundo que usa o WhatsApp com a frequência que o brasileiro usa. É verdade, tanto que o TSE agora quer interromper um pouquinho durante as eleições para depois eles evoluírem na ferramenta. Tem uma história estranha. Mas eu vou abusar do conhecimento de vocês só para uma pergunta curiosa que a gente já está terminando. Olha como voa o tempo, cara. A mudança de profissões, mas eu li essa semana quando eu junto com a Carol, a gente decidiu fazer esse programa, que pela importância do programa, eu vi a situação de profissões. O que vem acontecendo com esse avanço tecnológico que daqui a pouco nós não vamos ter mais piloto de avião? E já que nós estamos falando em saúde, já está acabando a profissão de anestesista. Vai fazer com robô? Não é assim tão dramático não, tá? A presença Mas deu humana... até data ali na pesquisa que eu fiz, 2035. A presença humana, ela sempre vai precisar ter a presença humana ali. Talvez não na quantidade que tem hoje. A gente sempre usa como exemplo a parte da radiologia, né? Porque a radiologia é um exame de tomografia, de ressonância, né? De mamografia. Ela é uma imagem na tela de um computador. Um computador lê aquela imagem muito melhor do que um ser humano. Mas existem circunstâncias que precisam da inteligência humana. O grande erro, do meu ponto de vista, quando chamaram a inteligência artificial, foi chamá-la de inteligente. Ela não é inteligente, né? Ela é treinada
e ela é um tipo de solução especializada para determinadas soluções. Então, o ser humano sempre vai precisar. A gente tá não vai ter mais o piloto de avião, mas vai ter alguém que vai estar lá desenvolvendo a solução para o piloto de avião. Entendeu? Então, a gente costuma dizer que o mercado, a gente tem um número grande de desempregados no Brasil, né? Na verdade, a gente tem um número de pessoas que não estão qualificadas para o mercado. Porque só Santa Catarina tem mais de 6 mil vagas em aberto no setor de tecnologia e saiu um estudo que agora em 2023 a gente vai estar com 16 mil vagas em aberto em tecnologia. Você deu o exemplo da Amazon, que é aqueles bilhões que foram colocadas naquela empresa brasileira. O Jeff Bezos botou Jeff Bezos. 450 milhões de dólares, né? Isso. Sabe o que a empresa vai fazer com aquela grana? O Ricardo já gostou, chegando na dele. Sabe o que a empresa vai fazer com aquela grana? Contratar gente. Gente especializada. Vai achar onde? O CEO que recebeu ele falou isso. 1000 vagas de emprego já estão abertas para ele colocar em operação. Gente, infelizmente acabou o tempo realmente. E a gente não conseguiu nem evoluir, porque há uma curiosidade também em relação a como funciona a SAR, como é a Vertical Saúde. É mais um programa inteiro aqui. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, muito obrigado. É o futuro que já chegou, como a gente falou, e a evolução natural. E eu queria até discutir um pouquinho sobre a mão de obra sênior, né? Que de repente, com a tecnologia, ela está começando a ficar um pouquinho fora, porque não tem um investimento na educação para esse público que pode servir como um público de experiência de vida também. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, uma boa noite e terça-feira que vem estaremos de volta com mais um tema abrangente e importante. Um beijo!